Olá, seja bem-vindo, é uma alegria compartilhar a palavra contigo. E hoje estamos em Naum, capítulo de número 3. Abra a tua Bíblia, porque a minha já está aberta. Versículo 1. Ai da cidade sanguinária, toda cheia de mentiras e de roubo, e que não acha, que não solta a presa. Eis o estalo dos açoites, o estrondo das rodas, o galope de cavalo e carros que vão saltando. Ai desta cidade chamada Nínive, porque o juízo virá sobre ela. Ela será destruída. Se você ver aqui no versículo de número 4, fala assim, tudo por causa dessa grande prostituta, ou seja, ali naquele momento que ela está crescendo, que ela está conquistando os reinos, ela está atribuindo a sua vitória aos deuses estranhos, às feitiçarias, às orgias cultuais, e ela está acreditando que isso é que tem dado para ela poder e vitória, mas está enganada, porque existe um Deus soberano e poderoso e que vai trazer juízo sobre esta cidade, e ela não escapará. E o texto ainda continua dizendo que será como aquela mulher, o próprio Deus vai levar ela em público e vai desnudar. As nações vão ver a sua nudez, ou seja, a sua vergonha, a sua derrota, a sua ruína, porque era costume dos antigos, daqueles povos, quando uma mulher era pega em adultério ou coisas semelhantes, ela era exposta publicamente para a sociedade, para a vergonha, para o vexame. E aqui está falando que Nínive vai passar por esse mesmo processo, ficarão envergonhados. Tudo que eles fizeram contra as nações, toda a violência, toda a destruição que promoveram, a escravidão de outros povos que eles também cometeram, eles também vão sofrer na pele, porque o povo vai morrer, serão escravizados, e todos os bens e riquezas que Nínive acumulou será levado embora. Então, o que eu aprendo com isso é como Gálatas, no capítulo de número 6, no versículo 7, que diz assim, que Deus não se deixa escarnecer. Tudo aquilo que o homem semear, certamente colherá. E agora está vindo a colheita. Tudo que Nínive, tudo que a Síria plantou, todo o terror que ela causou nas nações vizinhas, principalmente em Israel, agora ela sofrerá as consequências. Agora ela terá que fazer uma colheita. E como ela plantou destruição, vai colher mais destruição. É interessante que a palavra diz que quem planta vento, colhe uma tempestade. Ela vai colher uma grande tempestade. E aqui o texto termina dizendo no versículo 19 que não tem remédio para sarar essa ferida, para curar essa dor. Interessante porque ela teve a oportunidade de um arrependimento e de andar nos caminhos do Senhor nos dias de Jonas. Nos dias de Jonas até se arrependeram, mas infelizmente as outras gerações se corromperam, voltaram para as práticas pecaminosas. E isso traz uma mensagem no meu coração que de repente alguém que já ouviu a palavra de Deus, agora anda no caminho errado, anda no caminho de destruição, e tudo que esta pessoa está plantando vai colher, porque Deus não terá ela por inocente. Misericórdia é uma dura realidade que nós estamos aprendendo neste capítulo. Mas ainda hoje há tempo de um arrependimento, mesmo que você esteja andando em caminhos terríveis. Eu lembro do rei Manassés por volta do ano 630, 640 antes de Cristo. O rei de Judá era um rei terrível, derramou sangue nas ruas de Jerusalém, levou o povo a adorar outros ídolos e foi levado cativo pelos sírios, não pela Síria, pelos sírios. E ali ele se arrependeu, clamou por Deus e Deus teve misericórdia. Ele retornou para o seu reino, assumiu novamente o trono e morreu de velhice, porque se arrependeu do caminho que estava seguindo. Então, há tempo de um arrependimento e de uma mudança de vida. No caso de Nínive,
ele desprezou todos os sinais, continuou nas suas práticas, na sua idolatria, nas suas orgias, nas suas feitiçarias, e isso trouxe destruição. Misericórdia! Hoje nós podemos tomar uma decisão. E é interessante quando você estuda um pouco sobre essa cidade, por volta do ano de 1880, 890, tem um historiador inglês chamado Henry Layard, mais ou menos isso, estou pronunciando talvez errado. Esse homem descobriu as ruínas de Nínive, foi um grande historiador, principalmente no assunto sobre a Assíria, também descobriu, foi pesquisador de Nimrod. É interessante falar sobre isso nesse capítulo, porque há uma veracidade das ruínas de Nínive, e se há uma veracidade, se essa cidade realmente existiu, está confirmada aqui nessa palavra a história de Jonas, está confirmada aqui nessa palavra a história de Naum. Pena que hoje esse sítio arqueológico está localizado no Iraque. Iraque, nós sabemos que sofreu muito na guerra do Golfo, né, quando foi destruído, quando os Estados Unidos entrou, quando houve guerra naquele lugar. Então muitas áreas, muitos sítios arqueológicos foram bombardeados, e hoje visitar esse lugar é perigoso, mas tem muitas coisas que ainda serão descobertas. Infelizmente muitas coisas foram destruídas também. Mas quero deixar essa mensagem com você hoje. A mensagem que eu deixo contigo hoje é que tudo que o homem planta, ele vai colher. Tudo que Nínive plantou, todo o seu ódio, toda a sua destruição, pessoas que foram levadas como escravos, cidades que foram destruídas, riquezas que foram pilhadas, agora é a vez dela. Porque o povo será levado cativo, o povo vai morrer pela espada, e toda a riqueza daquela cidade será levada para outros territórios. Misericórdia! Vai ser um escândalo, vai ser uma vergonha entre as nações. Mas Deus já tomou a sua decisão, mas Deus já deu o seu veredito, e agora Nínive vai sofrer as consequências. Hoje ainda é tempo de arrependimento, como foi o rei Manassés, que se arrependeu, voltou para o trono e morreu de farta velhice. Que hoje você possa se arrepender. Talvez um dia, lá atrás, você aceitou Jesus e se desviou dos caminhos dele e anda fazendo coisas terríveis. Um dia virá a paga de tudo que está fazendo. Como está declarado em Romanos, no capítulo 6, que o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é vida eterna. Prefira a vida eterna, prefira esse dom gratuito de Deus, mas ande segundo a palavra de Deus. Nínive se achava uma cidade poderosa, uma cidade fortificada, com muros largos, onde as carruagens andavam, uma cidade, com muito esplendor, com muita riqueza, mas caiu por terra. Caiu por terra. E quantos homens se acham que estão numa certa altura, que nada irá derrubá-los. Mas saiba de uma coisa, toda história terá um fim, e que o nosso fim seja um fim glorioso. Quando encontrarmos com o Senhor, seja para a glória dele e não para a perdição. Amém? Então guarde essas palavras no teu coração e que Deus te abençoe.